isso é uma vantagem. Para quem fez uma física aí, que é, se não me engano, eu não sei se é física 1 ou 2, que é a parte de estática da física. Física 1, né? Então, para quem fez física 1 aí, razoável, tá? Não estou falando para tirar 10, não, né? É o básico ali de física, na parte de estática da física, pega essa matéria fácil, entendeu? É muito simples. E aí, só lá no final do primeiro bimestre, depois do segundo bimestre, que tem, de fato, a aplicação, né? Então, essa é uma vantagem, tá? Para quem sabe um pouquinho de física aí, não tô falando ser um físico, tá? Estou falando o básico de física, a parte de estática, né? Consegue pegar matéria com muita facilidade, tá? E agora, outra desvantagem, né? Quem não foi bem em física, quem tem aquela dificuldade, não entende bem, né? Aí começa aqui já vem com, sei lá, como é que fala? Então, com trauma, né? Tem trauma de física 1, foi reprovado 3 vezes. Aí você já começa meio assustado a disciplina, porque eu começo com a parte de física, tá? Não tem como fugir de vetor. Então, assim, quem não fez muito bem a física 1, talvez comece com um pouquinho de dificuldade. Mas, assim, eu não dependo, de certa forma, de física. O livro tem muita parte de vetor, né? Mas eu explico aquilo que me interessa, tá? Então, mesmo quem nunca viu física na vida, né? Se chegar aqui, eu vou explicar, não vou exigir que vocês venham com esse conhecimento anterior, tá? Poderia pular muita coisa, mas a gente vai passar pelos capítulos, né? Só que eu passo rápido, tá? Então, hoje é capítulo 1, amanhã é capítulo 2, semana que vem é capítulo 3, talvez na quarta-feira é capítulo 4. Então, assim, ou eu paro uma aula para fazer exercício. Então, como é assim, é revisão, eu também acelero, entendeu? Então, é o primeiro bimestre, assim, capítulo, quase isso, tá? Um capítulo por dia, né? Aí, de vez em quando, eu paro um pouquinho para a gente fazer exercício, a gente, né, faz alguns exercícios juntos. E aí depois vem o capítulo 6, que daí eu paro. Então, até o 5 vai rapidinho, aí o 6 eu paro, aí eu fico um mês no capítulo 6, certo? Fala aí, Guilherme. Não, professor, só para ver se a sua dinâmica vai seguir a mesma do DCMAT, questão de prova e trabalho. Sim, eu já vou falar, daqui a pouco eu vou entrar mais em detalhe de prova, eu até pensei em mudar a metodologia de prova, mas, assim, com turma muito grande, fica bem difícil. Eu já vou falar de prova, Guilherme, que é uma coisa que me estressou muito no semestre passado, de prova de Resmate 1, tá? Daqui a pouco eu falo, tá? Deixa eu só apresentar tudo aqui, eu vou fazer uma apresentação, né? A gente entra nesse detalhe aqui, me tirou o sono algumas vezes no semestre passado, tá? Não, beleza. Tá? Mas não estou te cortando não, tá? Só estou te falando que eu vou chegar, daqui a pouco eu chego nisso, tá? É porque a gente já quer acabar logo, professor. Eu sei. Todos nós, né? Saúl, tô calmo, Saúl. Pode ficar tranquilo, tamo junto aí. Aí, então, assim, agora vai ser tudo rapidinho, tá? Quem matou aula essa semana que vem eu já tô no 3, tá? Já vai entrar no 3. Na outra semana já tô no 5, tá? Mas são capítulos assim, porque qual que é o detalhe? O livro, eu tenho um livro texto, já vou mostrar para vocês qual que é o livro, e o livro detalha, ele tem um capítulo extenso, né? Eu pego do capítulo aquilo que me interessa, tá? Então, assim, vai ter, por exemplo, momento de inércia, ele entra lá no conceito de momento de inércia, entra lá como que calcula, né, em curva, integral, tal, né, o centroide, né? Então você tem que entrar lá na equação da curva para calcular, tá? Então, assim, para mim isso não interessa, eu vou direto naquilo que me interessa, para Resmate 1, evidentemente, né? E para Resmate 2. Então, a gente vai ver o livro inteiro, menos um capítulo, são 10 capítulos, né? Pela nossa ementa, são 9 itens, né? 9 capítulos do livro. Então, para a gente dar um livro inteiro em uma disciplina, a gente tem que pegar as partes principais, tá? Então, não vou falar de vetor, né, mas eu falo aquilo que me interessa. O livro detalha mais a soma vetorial, né, regra do paralelogramo, ou regra, outra maneira de... Né? Então, assim, eu vou direto falar, existe essa maneira de calcular, mas eu calculo desse jeito, porque é uma equação matemática mais simples, tá? Então, assim, alguma coisa a gente simplifica, né?
vocês lembram dos vetores unitários, IJK, né? Eu mostro como é que é, mas aí depois eu simplifico. Falo, cara, vamos fazer desse jeito porque para a gente resolve. Eu não preciso ficar limitado à matemática, né? A física propriamente dita, e a gente usa esse conceito para a gente, né? Para a parte mecânica mesmo, tá? Qual que é a parte ruim? Que ResMat 1 não termina. Não é à toa que tem ResMat 2, né? Então, eu apresento algumas coisas, vou jogando e tal, e falo, quando que eu vou usar esse negócio? Cara, você vai usar semestre que vem, tá? Então, para que serve o momento de inércia? Eu vou apresentar um capítulo de momento de inércia, que eu já falei que é uma revisão, a gente vai ver lá a figurinha, tal, calcula, para que usa isso? Não usa nada, calcula para o momento de inércia e acabou, tá? E o centroide, eu calculo o centroide e para por aí. Aí, em ResMat 2, a gente junta tudo isso. Então, em ResMat 2, eu vou pegar os capítulos de ResMat 1, em um exercício só, a gente consolida isso daí, eu preciso calcular o centroide, preciso calcular o momento de inércia, preciso calcular os diagramas, tal, para dar continuidade em ResMat 2, tá? Então, assim, às vezes ResMat 1 no meu entendimento, é a matéria mais chata que eu dou, das 4, a que eu menos gosto, assim, de lecionar é ResMat 1, porque é matemática, é um negócio, assim, que às vezes a gente não visualiza muito bem, né, e, de fato, não conclui, tá? Então, a gente vai terminar o semestre, vai terminar a ementa e tá faltando coisa que em ResMat 2 isso vai ter sentido, tá? E aí, de fato, a gente aplica aí os conceitos de ResMat 1, tá? Então, agora vocês me suportem, tá? Os conceitos aí, os vetores, e aí, semestre que vem... a outra vantagem é a seguinte, né? Semestre que vem estaremos juntos de novo, né? Falando de diagramas de novo, né? Semestre que vem em ResMat 1 ou em ResMat 2, né? Alguns de vocês estarão em ResMat 2. No 2. Que assim seja, professor. Tá bom. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, olha só. Resistência de materiais 1. Então, esse é o nosso conteúdo. Isso daqui, o que eu estou apresentando aqui é basicamente o plano de curso, tá? Aliás, o material está no AVA. Vocês tentaram acessar lá, conseguiram baixar o material? O plano de curso está lá, mas o plano de curso acho que é do semestre passado, tá? Eu não fiz o plano de curso novo, mas eu não tenho alteração nenhuma. Basicamente é só alterar a data lá, tá? Então, o que a gente vai ver nesse primeiro bimestre, tá? Esse primeiro bimestre, esse é o conteúdo que nós vamos aqui do capítulo 1 até o capítulo 6. Então, olha só como que é um resumo, e vocês já viram isso em algum lugar, né? Aqui eu vou falar de introdução, né? Rápida introdução aqui, estática, né? Depois a gente fala de vetor, né? E além disso, de vetor, é um vetor força. Então, aqui é basicamente decomposição vetorial, né? Sem me preocupar com o resultante e tal, né? Só que esse conteúdo aqui, a gente, uma outra parte, né, vocês vão até o livro, olha o livro, como que é o nome do livro? O livro chama Estática, tá? Estática é um corpo que está em equilíbrio, e equilíbrio ele pode ter dois conceitos, né? O movimento retilíneo, né? O movimento uniforme ou parado, né? No nosso caso, ele está parado, ele está em equilíbrio estático. Então, aqui, no capítulo 3, eu entro com a parte... Aqui eu entro com a parte de equilíbrio, tá? Equilíbrio de uma partícula, ou lá da física, equilíbrio de um ponto material, né? Dependendo do autor aí, a mesma ideia, né? O que é uma partícula, né? Uma partícula é um ponto, né? Que não tem dimensão, então ele não tem a parte de rotação, né? Então, basicamente aqui é o seguinte, somatório de força em x igual a zero, somatório de força em y igual a zero, somatório de força em z, né, igual a zero, né, se for tridimensional. Então, o somatório de forças tem que ser igual a zero.
Agora, no capítulo 4, aí eu entro aqui com o conceito de momento, tá? Momento, que é a força vezes a distância, aí o corpo começa a girar. Só que, para considerar um equilíbrio agora de um corpo rígido, que agora tem dimensão, além de ter equilíbrio nas forças, né, a somatória de força tem que ser igual a zero, também a somatória de momento tem que ser igual a zero, tá? Então, esse corpo ele está parado, né, estático, para ter essa condição aí de equilíbrio. Então, até aqui, esse capítulo 5, isso daqui é um resumão, tá? Basicamente aqui, por isso que eu estou falando, hoje é 1, amanhã é 2, semana que vem 3, 4, depois o 5 eu paro aí 2 dias, né? Porque aqui também eu já entro no conceito de apoio, cálculo de reação, então aqui já tem novidade, né? Então aqui eu já demoro mais um pouquinho, né? E aí eu entro no capítulo 6. No capítulo 6, que é a parte... São 2 capítulos importantes, né, de Resmate 1. O primeiro deles, o mais importante, é o capítulo 6, que daí é uma análise estrutural entreliça, tá? E aqui nós vamos ver os métodos, né, para fazer análise entreliça. Né? O que é uma treliça? Deixa eu passar aqui para frente, depois eu volto lá. Ah, não, está muito longe. Deixa eu continuar aqui, depois vai aparecer uma treliça aqui. Aí, aí no segundo bimestre, aí esse capítulo aqui, que é o capítulo 7, esse daqui é o capítulo também, o segundo capítulo mais importante. E nele eu fico parado um mês também. Aqui nós vamos calcular os esforços, né, as forças internas em viga, calculando 2 diagramas, tá? Diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor. Então, aqui no capítulo 7 eu também paro, a gente fica aí um mês só para ver esse capítulo, como que traça o diagrama, qual que é o conceito do diagrama. E aí vem 2 capítulos rápidos também, né? Aí o centroide e o momento de inércia, aqui também uma aula, né, para cada um é suficiente para a gente relembrar, e mais uma aula de exercício aí a gente fecha o bimestre, tá? Nossa bibliografia. Esse é o meu livro-texto, que é o livro do Ribellet, tá? É o mesmo autor que eu uso para Resmate 2, a diferença é que esse daqui é estática, tá vendo? Então, essa parte de estática aqui é o que nós vamos estudar em Resmate 1, tá? Aí tem um outro livro do mesmo autor, só que dele chama Resistência dos Materiais. Aí é o que a gente usa em Resmate 2, tá? Esse livro aqui, ele tem a 14ª edição, essa é a edição mais atual, tá? É a 14ª edição. Eu tenho o livro, esse 14ª, porém eu não encontrei ele em PDF, tá? Na internet, eu não achei. Esse daqui, que é o 12ª edição, ele tem em PDF, dá para baixar fácil aí Ele tá até aqui, ó, tá até aberto já. Aqui, ó, esse é o livro, tá vendo? Ó? O outro não tem. Então, assim, por uma questão de facilidade, né, principalmente agora, nessa época, eu mantive a 12ª edição como livro-texto, tá? Em termos de conteúdo, é exatamente igual à 14ª. A única diferença que tem são os exercícios. Então, assim, para a gente não ter muita dificuldade em termos de exercício, né, para falar a mesma língua, eu vou manter essa edição, 12ª, tá? Agora, assim, quem quiser comprar o livro, assim, se for para minha disciplina, eu diria para comprar esse daqui, 12ª. Mas como esse daqui é uma versão mais atual, aí seria melhor comprar essa 14ª edição, já que daí a outra você baixa pela internet, tá? Então, assim, tudo que eu vou fazer aqui está baseado nesta literatura 12ª edição do Ribellet, tá? Existem vários livros com assuntos, com o mesmo assunto, né? E só muda aí a parte de exercício mesmo, tá? Mas, então, a minha referência, tudo que eu coloquei lá no AVA, todos os capítulos estão relacionados a esse livro aqui, tá bom? Então, quando eu falar lá, capítulo 2, é o capítulo 2 do livro, exemplo 2.1, é o exemplo do livro, aí eu vou falar para vocês, resolva o exercício 5.14, aí tá se referindo a esse livro, tá? Então, vocês podem observar, para quem baixou o material lá, que eu não sigo todo o livro. Então, assim, eu começo no item 2.1, 2.2, aí pulo 2.3 e vou para o 2.4, entendeu? Então, eu pego as partes que interessam para a gente em termos de resistência materiais, propriamente dito, tá? Então, alguma coisa lá, muito matemática, né, muita parte
da física, assim, eu não vou apresentar. Mas o livro tem um detalhamento, quem quiser aí pode aprofundar, tá? Então, depois vocês procuram na internet esse livro aqui, eu só não passo para vocês porque ele é grande, ele tem 92 mega, né? Mas esse livro aqui, ó, Estática Rebelé, 12ª edição, tá? Depois, se alguém tiver alguma dificuldade, me fala, mas eu não sei nem como passar, né? Se fosse na aula, eu passava para o pendrive, né? Agora que está meio difícil. Tá? Então, esse é o plano de curso. O que eu estou apresentando é exatamente o que está lá. Se a gente olhar estática, sistema de força, equilíbrio, cada item desse é um capítulo nosso, né? Equilíbrio é o capítulo 2, equilíbrio de corpo rígido é o capítulo 4, né? Resultante, estruturas, aqui a gente vai ver no capítulo 6, força interna é capítulo 7, tá? O plano de curso está no AVA também, mas essa introdução é uma geralzona aí do que se mais detalhada do plano de curso, tá? O que a gente pensa quando a gente fala em estática, tá? Antes disso, tá? Deixa eu falar aqui um negócio também. O nome da nossa disciplina chama Resistência dos Materiais 1. Em outras faculdades, você pode encontrar isso com o nome, o mesmo conteúdo, só que com o nome de estática, tá? Principalmente por causa dos livros, a literatura bem estática, ou mais usual é chamar mecânica aplicada. Então, mecânica aplicada, estática ou RESMAT 1 para a gente é a mesma coisa, tá? O mesmo conteúdo. Mas sempre depois dessa disciplina, aí tem o RESMAT, aí propriamente dito, resistência de materiais, só que para a gente chama resistência de materiais 2, tá bom? Então, o nome nas faculdades aí mais usual é mecânica aplicada. E não é à toa, tá? Quando eu estou falando aqui, ó, mecânica, tá vendo? Isso daqui é uma divisão da física. Então, a física tem lá as suas divisões, a mecânica dos fluidos, na própria mecânica, né? Tem a parte de eletricidade, né? De ondas, tal. Então, assim, dentro da mecânica da física, nós temos aqui essas subdivisões. Então, para a gente é o conteúdo mecânica, só que agora eu vou aplicar essa mecânica da física. Aí eu entro para engenharia, certo? Por isso, mecânica aplicada. Aplicada aonde? Aplicada no nosso conceito de engenharia. Tá? Mecânica, a gente pode dividir ela em mecânica dos corpos rígidos, deformáveis e mecânica dos fluidos. Aonde que nós estamos neste momento? Mecânica dos corpos rígidos, estática. Então, esse é o nosso conteúdo. Trata de corpos em repouso. Tem também cinemática e dinâmica, que vocês já viram lá na própria física, né? E até em termos de engenharia, não para vocês, mas engenharia mecânica tem aí um conteúdo de cinemática e dinâmica, né? Porque isso daqui vai para vibrações mecânicas, né? A base para vibrações mecânicas entra nesse cinemática e dinâmica aqui. Tá? Depois, esse mecânica de corpos rígidos estático, aí nós vamos para a mecânica dos corpos deformáveis, que daí propriamente é a resistência dos materiais. Então, olha só, o que está falando para a gente aqui, nesse contexto de resistência dos materiais, que é deformável, e esse estática, que é corpo rígido, é que, neste momento, em RESMAT 1, o corpo não deforma, tá? Então, nós vamos estudar aqui, vamos calcular a força interna no material, mas para a gente, o corpo não deforma, o corpo não quebra, tá? Ele não tem limite, mesmo porque eu não vou levar em consideração a geometria, a seção transversal do material, não importa se ele é circular, quadrado, triangular, uma viga aí, não importa. A seção, por enquanto, né, não importa, e nem o material. Se for plástico, se for aço, para mim não faz diferença. Eu estou preocupado agora, se a gente pudesse definir o que é resistência de materiais, eu vou definir da seguinte forma: cálculo de força interna, tá? Em materiais. Tá? Então, assim, basicamente, imagina um guincho, você tem um cabo de aço e um peso aqui embaixo, né? Um cabo qualquer. Então, um elevador, né? Você tem um peso e tem um cabo de aço. Qual que é a força interna no cabo?
é o próprio peso desse elevador, dessa carga, né? Um container, por exemplo. Eu vou suspender um container. Esse cabo que está suspendendo na vertical, qual que é a força interna nele? É o próprio peso, tá? Mas o próprio container, quando a gente pega ele, você tem 4, a slinga, né? Você tem 4 cabos de aço ali, um ligando em cada ponto. Aí não é simplesmente pegar esse peso do container e dividir por 4, porque tem ângulo, né? Mas, então, não sei se ficou claro, mas depois eu entro com mais detalhes, tá? Mas então, assim, em Resmate 1, o corpo não deforma, não quebra, não estou preocupado com o material, não estou preocupado com a geometria, estou preocupado simplesmente com calcular a força interna. E quando que vai deformar? Aí é semestre que vem, para quem estiver lá, tá? Então, em Resmate 2, aí tem material, aí tem geometria, aí tem deformação, aí tem ruptura, aí tem limite, tá? Mas tudo baseado nessa força interna do material, tá? Então, de maneira geral, é o seguinte, nós temos a força externa, temos a força interna. Então, assim, quando a gente pensa numa força externa, nós, por exemplo, eu estou sentado numa cadeira, eu sou uma força externa, tá? Então, se a gente estivesse na sala de aula, né, nós seríamos forças externas em cima de uma laje, tá? Então, uma máquina, né, alguma coisa está tracionando, né, uma máquina suspensa, por exemplo, né, vou suspender um container. O container é uma força externa. Agora, quem que está suportando? É isso que eu estou querendo, a minha intenção é essa, né? Então, na minha cadeira tem uma base, essa base está suportando o meu peso. Qual que é a força interna? É o meu peso, mas ela tem ramificações. Se eu colocar, por exemplo, um container com 2 cabos de aço, a força vai dividir. Então, imagina 2 cabos de aço na vertical, né? Então, a força interna não vai ser o peso, vai ser o peso dividido por 2. Se eu colocar 4, peso dividido por 4. Essa é a força interna em cada cabo, tá? Então, essa é a divisão que a gente tem que ter nesse momento, né? A gente imaginar, e o nosso objetivo é esse, calcular a força interna. Aí, em Resmate 2, a gente vai ver esse material, se esse material suporta, se ele não suporta, se ele deforma, se ele rompe, tá? Aí já é a outra situação. Além disso, tem a mecânica dos fluidos. Aí, para quem vai fazer hidráulica, né, a gente está aqui dentro. Com mecânica dos fluidos, principalmente fluidos incompressíveis. O nosso foco é líquido, tá? E fluidos compressíveis, gás, né? Aí, leis de Newton, para a gente é essencial, né? Primeira lei de Newton, né? Então, ação e reação, né? E a condição de equilíbrio, né? Então, todas as leis, né, de Newton, a gente vai usar aqui, né? Força, massa, aceleração, que pode ser peso também, né? Então, essas leis a gente usa. Quais são os esforços que nós temos, né? Só para a gente começar a entrar no conceito de Resmate, né? Então, se eu tiver uma força no sentido longitudinal do material, esta força pode ser de tração ou de compressão, tá? Então, compressão básica aí, toda vez que a gente pensa em coluna, né, coluna está sofrendo um esforço no sentido longitudinal, mas ele está sendo comprimido. Tração, cabo, só sofre tração. Se for uma barra, pode ser tração ou pode ser compressão, né? Um cabo somente sob tração. Então, mas no sentido longitudinal. Nós temos aqui, no sentido transversal, observe aqui o esforço como está. Um exemplo típico aqui é um parafuso. Imagina que você coloca um parafuso preso na parede e ele está suspendendo alguma carga. Então, aqui, né, o que está mostrando aqui, essa parte que está cisalhando, né, seria exatamente a junção do parafuso, parte que está dentro da parede para a parte que está fora. Um parafuso ele está sofrendo cisalhamento, né, ou um rebite, ou um pino, né, mas agora na seção transversal. Flexão, aqui é um caso de viga, né? Viga a gente apoia de um lado, apoia do outro, coloca esforço em cima e essa viga vai sofrer flexão. Aqui a torção, eixo, né? Qualquer eixo aí, material que está girando, né? Ele sofre um momento torsor. E aí tem esse esforço de torção, tá? Então, alguns esforços a gente vai ver agora, tanto de tração, né? Compressão, mas se a gente pensar em termos de Resmate 2, o capítulo 1 trata de esforço no sentido longitudinal, esse daqui é o capítulo 6 e 7, né, ele é dividido, esse daqui é o capítulo 5, então o Resmate 2 ele está dividido basicamente pelo tipo de esforço, né?
Aqui é uma treliça. Esse daqui nós vamos estudar o conceito de treliça no capítulo 6, tá? Então, a treliça é essa estrutura aqui, ó. Dá para ver essa estrutura aqui, né? Então, todo mundo aqui já... Então, então, nós temos aqui essa estrutura, que é uma treliça, e aqui nós temos as vigas, né? Imagina isso aqui é um telhado, então aqui vai ter viga, vai ter telhado, vai ter carga de vento, sei lá, vai ter gente aqui em cima, né? Então, tem esforços externos, em cada ponto desse, ó, vai vir uma carga, né? Vai vir um peso aqui, vai vir uma força que essa estrutura vai receber, e ela vai transmitir para onde? Para esse bloco aqui, que eu vou chamar isso daqui de apoio. Então, essa treliça, ela tem um apoio lá no canto, ela tem um apoio aqui no meio, e ela vai ter um apoio lá do outro lado, né, semelhante a esse daqui. Mas essa é uma estrutura que a gente chama de treliça. Esse daqui é a mesma coisa, tá vendo? É uma estrutura, uma treliça são barras ligadas nas extremidades, né? Que a gente chama de nó, então isso daqui eu chamo de nó, cada ponto desse, né, é uma junção, né, e então essa daqui é uma estrutura que é uma treliça, nesse caso é uma ponte, então são duas treliças idênticas, né, uma de cada lado, e aqui são as vigas, né, vai formar aqui o conjunto, né, a parte de baixo, a parte de cima, tá? Para quem vai no shopping, né, se você observar lá, tem o telhado é uma treliça também, só que é uma treliça tridimensional. Então você vai ver que tem, aqui está no plano, né, isso aqui eu vou trabalhar com plano, mas pode ser tridimensional também. Você puxar ela para cá, né, a estrutura de um telhado, né, dependendo do caso, ela pode ser essa treliça tridimensional que a gente vai falar aqui também, tá? No final do capítulo 6 a gente fala, tá? Só por curiosidade aí, né, essa ponte aqui é uma ponte do Exército, uma ponte Bailey. Ela foi projetada na Segunda Guerra Mundial, tá? Não sei se alguém aí já viu ela. Uma vez eles montaram essa ponte aqui, eu acho que foi em Barra de São João, uma vez que caiu a ponte, aí o Exército veio e montou. E eu já tive o prazer, o privilégio de montar essa porcaria aqui, essa ponte pesada pra caramba. Porque eu servi no Exército de Itajubá, né? Lá é um batalhão de engenharia. Foi o batalhão de lá que montou essa ponte aqui em Barra de São João. E essa ponte, ela é uma ponte... Ela é interessante, o sistema dela. Porque é uma ponte feita para o Exército, né? Então, ela chega de um lado, coloca roletos aqui, e aí passa de bote, coloca roletos do outro lado. E aí cada trecho desse vai sendo montada e vai sendo empurrada. Então, monta um trecho, empurra, e ela vai inclinada assim, né? Tem um cálculo para ver essa inclinação. Aí monta um trecho, empurra, monta um trecho, empurra, monta um trecho, empurra. Quando ela chega do outro lado, ela apoia do outro rolete. Aí faz o chão, né? O tablado aqui, a tropa passa do outro lado. Quando chega do outro lado, o caminhão passa também e começa a puxar. Aí tira o tablado e começa a puxar a ponte para o outro lado, entendeu? Então, ela não é uma ponte fixa, é uma ponte que pode ser montada e desmontada aí com uma certa facilidade, né? Só por curiosidade. Aí, essa daqui é uma ponte também, feita por treliça, tá vendo? Aí já deu zebra, né? Uma estrutura muito pesada para uma ponte. Aí, essa ponte aqui também é uma outra vantagem dela, né? Isso daqui não... Mas aqui, essa ponte, ela pode colocar uma treliça do jeito que está aqui e uma do outro lado. Mas ela pode ser colocada duas, né? Duas do lado de cá, duas do lado de lá. Ai, pessoal, eu esqueci de gravar, né? Grava não. E agora? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estou sim, professor. Sim. Sim, professor. Sim, professor. E agora, como é que grava aqui mesmo? Acho que é aqui. Não tem jeito de gravar.
Eu acho que a gente não está com autorização para gravar, não. Um professor meu de cálculo falou que acho que eles tiraram, acho que teria que ser pagar o Google, um negócio desse, para poder gravar, e tiraram a opção. Eu lembro, o semestre passado, no final do semestre, a gente teve esse problema. Mas foi, acho que a última semana, né? Aí ele falou que numa instituição privada, a instituição pagou e tinha a opção de gravar, e na FEMAS eu acho que não rolou. Deixa eu até aproveitar aqui. Porque não está com essa opção, não. Ela ficava aqui, tá vendo? Em algum link aqui. O professor de física está usando o Skype para gravar. Isso é muito moderno para mim, Maia. Não sei fazer essas coisas, não. O Skype é ruim num nível. Eu achei bom, muito bom o Skype. Nossa, eu usei no curso de inglês. Bem mais que o Meet. Eu também não sou maior fã do Skype, não. Bom, vamos lá. Vamos ver se alguém responde aqui. Aí, onde eu estava? Aqui. Professor, a ponte que deu ruim ali, você não teve o privilégio de participar, não? Essa não foi eu, não, Fernando. Brincadeira. Eu achei uma foto na internet e coloquei aqui só para mostrar que é uma treliça também, né, cara? Que, ó, tudo isso aqui é uma treliça. Mas o que eu estou falando é isso, né? Essa ponte aqui, se você colocar 2 treliças do lado de cá e 2 do lado de lá, ela é uma ponte mais reforçada, né? Depende da carga, né? Mas pode colocar 3 e 3, ou pode colocar 4, né? 2 embaixo e 2 em cima, né? Ou pode colocar 6, né? 3 embaixo e 3 em cima, né? Então ela fica uma estrutura assim que passa qualquer carga, né? Mas essa daqui é uma treliça, mas ela é uma ponte fixa, né? Essa daqui já... Ô, professor, sobre a composição da nota, é o que está lá no plano de aula? No plano de curso? Eu acho que nem lembro quem está lá, mas eu vou falar. Quem está perguntando aí? Maiara. Oi, Maiara. Me dá um minuto. Eu já vou falar do plano de curso, da nota, né? Eu vou falar da prova e da nota. A prova é mais interessante falar. Mas já chega aí, só um minuto. Entendeu? Aí, então isso daqui, ó, o que a gente vai estudar no capítulo 6, a gente vai terminar com treliça, tá? Nosso objetivo, cálculo de força interna em cada elemento dessa estrutura aqui, tá? Então, cada elemento, cada barra dessa, né? Baseado nos esforços externos, a gente tem um esforço interno. Depois do capítulo 6, nós vamos para a viga. E aí, nós temos aqui as várias vigas, né? Aqui um guincho, né? Então, o que acontece quando a gente coloca a carga nessa viga? Ele vai sofrer um esforço cortante e vai sofrer um esforço de um momento, tá? Um momento fletor. E aí nós vamos estudar esse esforço, ou esses esforços, né? Tanto esforço cortante quanto momento fletor, no capítulo 6. E aí tem um diagrama, 2 diagramas, né? Um por esforço e um para momento, e aí a gente vai traçar esse diagrama para visualizar qual que é o pior caso, né? Qual que é o valor que a gente tem que considerar aí para dimensionamento da viga, tá? Nós vamos ver o que é viga em balanço, nós vamos ver o que é flexão de viga, e nós também vamos ver uma parte em SMAT 1, mas mais detalhada em SMAT 2, quando a gente pega a nossa régua e a gente aplica uma carga na régua, né? Então tem aqui um apoio, tá vendo? Eu estou apoiando e aqui colocando eu tenho aqui um apoio, né? E aqui estou colocando uma força, tá? Como se fosse uma viga aí, né? Então, mas numa posição da régua, ele não deflete nada. A gente precisa fazer muita força aqui e não tem deflexão. Mas quando a gente vira a régua, a deflexão é gritante, né? Ela não tem resistência nenhuma aqui numa outra condição, né? Então, ele suporta um esforço muito pequeno. Mas por que isso acontece, né? Se não mudou o material, né? O mesmo material, mesma geometria, tudo igual, né? Por que numa situação ele tem um esforço muito considerável, né? E numa outra situação ele não tem esforço nenhum, né? Não tem essência nenhuma, né? Isso a gente vai avaliar também. O monitor, para quem não conhece aí os mais novos, né? A primeira vez que a gente está lecionando, os monitores são os mesmos, tá?
inclusive de Resmate 2, ciências materiais, quem está fazendo aí as outras matérias, é o mesmo monitor, tá? Então, esse daqui é o Lucas, tá? O Lucas já está com 11 anos, ele faz integral simples, integral dupla, a tripla que ele ainda está aprendendo, mas já dá para rabiscar alguma coisa, né? Prodígio. Aqui ele estava na maternidade, ó. Tá vendo? Começou assim. Seu filho, professor? Meu filho. E essa é monitora substituta, mas ela não sabe se vai para engenharia ou vai para fisioterapia. Ela está na dúvida, então eu deixo as duas situações para ele escolher ainda, tá? Por enquanto, ela só atua aí na falta do Lucas, tá? E essa é ali. Pose de modelo, né? Puxou pro pai, né, cara? Olha só. Professor. Eu sou obrigado a concordar por conta das provas. Né? Calendário de prova. Deixa eu falar da prova aí. Vamos falar de prova. Vocês gostam tanto de falar de prova, né? Nossa prova é o seguinte. Nós vamos ter uma prova pelo calendário, tá bom? Então, eu estou seguindo o calendário. Nossa primeira avaliação vai ser no dia 28 de setembro, que é a nossa P1. Vou escrever aqui. 28 de setembro, P1. Tá? É terça-feira. Nossa prova são todas terça-feira. Tá? Aí, o mesmo esquema do semestre passado, tá? Semana de prova não tem aula, só tem a prova, são as provas no segundo horário, né? Depois, a nossa segunda prova, dia 23 de novembro. 23 do 11, P2. Também terça-feira. Aí tem a segunda chamada. Aí, na próxima semana. Segunda chamada, assim como a gente está fazendo prova online também, então se a gente, considerando que vai ser tudo online, eu não fiz segunda chamada de P1, eu fiz segunda chamada lá no final, eu fiz segunda chamada de P1 e de P2, tá? Quem perdeu a primeira prova fazia matéria referente a P1, quem perdeu a segunda prova fazia matéria referente a P2, mas eu deixei tudo lá para o final, tá? Se voltar presencial, aí talvez eu faça a segunda chamada logo depois da P1, tá? Mas aí não tô levando em consideração essa possibilidade por enquanto, tá? Então aqui nós temos segunda chamada, no dia 30 do 11, que também é uma terça-feira. E aí, para vocês que gostam muito de mim, prova final no dia 14 de dezembro, terça-feira também. Tá show? Então essa é a nossa previsão aí de avaliações. Tá? Em termos de nota, o que eu fiz o semestre passado que eu acho que eu vou manter? Eu até pensei aí em outra possibilidade, mas a turma teria que ser menor. Tem muita gente, 50 pessoas, é difícil a gente mudar um método de avaliação, né? Mas, a princípio, então, o que a gente vai manter é uma prova valendo 6 pontos, tá? Nessas semanas aí, né? E aí nós vamos fazer um exercício avaliativo de 2 pontos e a participação, presença e participação também vale 2 pontos. Beleza? Então, quem tiver embarcado, não tem problema nenhum, depois me manda uma justificativa aí, declaração que eu considero, tá? Mas a falta, eu vou tirar ponto, então todo mundo tem 2, tá? Mas aí quem tiver problema aí com falta não justificada, a gente começa a tirar ponto, mas quem tiver boa participação, eu considero também até, inclusive, a falta, tá? Então, a princípio é isso. Esse exercício avaliativo de 2 pontos, eu passo para vocês e dou aí 2 semanas, 3 semanas para vocês entregarem, tá? Então, assim, o exercício vai ser provavelmente referente ao capítulo 6, então vai ser um exercício mais para o final do bimestre, né?
Então, quando for aí mês que vem, né? Já que o capítulo 6 já vai ser daqui 2 semanas, já está no capítulo 6, né? Mas aí eu passo um exercício para vocês, e aí vocês façam e me entregam. E o segundo bimestre é a mesma coisa, aí vai ser referente ao capítulo 7. Aí eu passo também algum exercício, a gente dá aí 2 semanas, 3 semanas para vocês fazerem e entregarem. Tá bom? Com relação à prova, quem perguntou, não lembro mais quem perguntou, tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Certo ou não? Tranquilo, professor. Tudo Tranquilo, professor. Para quem está começando aí minha matéria pela primeira vez, quem estamos nos conhecendo, né? Ali tem um monte de gente que eu não conheço pessoalmente, né? Agora eu conheço um monte de rostinho aqui, um monte de foto, mas pessoalmente acho que são poucos aqui os que eu conheço, né? Mas as minhas matérias são todas simples, as provas são super tranquilas, de vez em quando eu tento complicar e não consigo, então as provas são super fáceis, não precisa ficar preocupado, não precisa desistir. Tem muita gente que desiste, principalmente as Mate 1, tá? O pessoal começa a ver vetor e às vezes fica meio assustado e começa a ficar meio nervoso. Então, assim, o segundo bimestre é mais fácil que o primeiro, então, para quem assim, tem dificuldade com essa parte vetorial, então o segundo bimestre ele é mais fácil, né? Porque tem menos capítulos e são separados, né? Então, assim, dá para fazer um capítulo, eu faço uma questão por capítulo, né? Então, quem aprendeu um capítulo consegue resolver uma questão, né? Então, é uma prova mais fácil, a matéria do segundo bimestre é mais fácil. Então, assim, recomendo que vocês tentem levar, tá? Não desistam no meio do caminho, porque tem muita gente que desiste porque acha que está difícil demais ou tem alguma dificuldade, e a matéria não é difícil, tá? Só que, assim, não é uma matéria muito agradável, nem para mim, nem para vocês, assim, tem umas partes, assim, que eu acho meio maçante, tá? Mas eu tenho que passar por essa fase aí, para que a gente consiga chegar em RESMAT 2 e entender todo o conceito, aí vai ficar claro, né? Tudo que eu estou falando agora em RESMAT 1 e RESMAT 2 fica claro. Com relação à prova, eu tive muito problema semestre passado, por conta de prova, tá? Então, assim, se a aula presencial já era, a prova presencial já era uma prova que a gente sabe que, de vez em quando, a gente tem que olhar para o lado, para tirar dúvida, né, para saber a resposta. Numa prova online, sim, a gente sabe que, né, até eu, qualquer um, ia mandar um WhatsApp para o outro, ia perguntar qual é a resposta e tal, só que muita gente copiou sem saber o que estava copiando. Tá? Então, isso daí que eu fiquei bolado, porque eu provo, tá? Eu provo, não mostrei para ninguém, mas se alguém falar, eu provo. Provas iguais, idênticas, e eu peguei, assim, 6 provas idênticas, 8 provas idênticas, e eu consegui ver quem que estava copiando. E aí eu comecei a zerar a questão. Aí o pessoal começou a reclamar, mas a resposta está certa, só que no desenvolvimento da questão aparecem coisas absurdas. Tá? Eu sei que a resposta é 10, aí eu coloco lá 100 mais 1 milhão e a resposta é igual a 10, entendeu? Então eu tive problema na primeira prova eu tive problema, na segunda prova eu tive problema de novo, tá? Então, assim, provas, não vou falar para vocês não copiarem, cara, esse seria o ideal, tá? Não vou chegar nesse nível, mas no mínimo vocês têm que saber o que vocês estão copiando, pô. Então, o cara pega, copia, aí um coloca lá 6, o outro coloca uma palavra lá parecida, né? Letras parecidas, né? E muda o sentido, então, assim, fica uma descrição completamente absurda e a resposta está certa. Tá? Então, na minha correção, e essa é a minha dificuldade, tá, Fernando? A minha dificuldade de muita gente é que a correção me dá muito trabalho, tá? Porque eu tenho que avaliar prova por prova e prova online ainda, né? Não consigo nem escrever, né, onde que está o erro, tem que projetar aqui, ficar abrindo uma prova, outra prova, tá? Então, assim, o semestre passado, na P1, um aluno começou a me questionar, por que você anulou minha questão? Eu falei, cara, anulei porque tem indício de cópia. Ele falou, que absurdo, eu não copiei, você está me acusando de cola? Aí ele me respondeu tão convincente pelo WhatsApp, tá? Eu passo meu WhatsApp, está aqui, né?
para quem não sabe ainda, né, meu telefone, pode falar. Às vezes eu não respondo na hora, porque se eu tiver que entrar no computador para ver nota, para ver prova, eu não gosto de entrar no WhatsApp, porque depois eu esqueço. Então, dependendo da pergunta, assim, eu prefiro esperar e responder depois, porque eu preciso acessar a nota. Às vezes o cara me pergunta, o que eu errei na questão 2? Aí eu tenho que abrir a prova, tá? Então, às vezes, eu demoro um pouquinho para responder assim, porque eu preciso, dependendo da pergunta, eu preciso estar com o computador ligado. Às vezes o cara me pergunta, que dia que é a prova? Eu não sei falar que dia que é a prova, entendeu? Então, de cabeça, eu não sei, né? Mas aí um aluno me respondeu tão convincente, que eu falei, cara, eu fiz besteira, né? Eu errei na correção, vou abrir a prova dele. E abri a prova dele, só que daí eu abri a prova de todo mundo. E aí, falei para ele, respondi, cara, tem 6 provas iguais à sua. A dele era a 7ª, né? E aí foi, né, e falei, quer fazer revisão, faça agora, entendeu? O outro aluno, na P2, ele começou a me questionar no WhatsApp, esse da primeira prova, eu fiquei até quase meia-noite só para identificar, para confirmar se eu estava certo ou não, né? Porque também, assim, se eu vejo que eu estou fazendo a correção está errada, você tem todo o direito de ver a correção e tem todo o direito de questionar, tá? Não tem, isso faz parte da nossa relação, né? Então, vocês têm todo o direito de questionar. Então, mas quando o cara me questionou, ele questionou tão convincente que eu assumi meu erro. Falei, cara, errei, vou ver o que eu errei lá, né? Ele fez a prova decentemente. E aí, quando eu fui ver, não estava, cara. Eu falei para ele, olha só, eu não sei se eu falei o nome, mas tem 6 provas idênticas às suas, se você quiser eu te mostro agora. A segunda prova, a mesma coisa. O aluno me questionou, mas eu não copiei, é impossível, tá errado. Eu falei, tá bom, deixa eu ver. Abri a prova também, um monte de prova igual. Então, assim, nesses que estavam iguais, eu fui zerando as questões, né, que eu vi lá que eu consegui identificar o erro, assim, a cópia, né, porque daí um começa a escreve alguma coisa errada, os outros escrevem tudo errado, tudo do mesmo jeito, né? Basta um errar que o resto consegue, o resto segue o erro. Isso que eu estou falando, não sabe nem o que está copiando, entendeu? E no outro também, na P2 era meia-noite, eu estava conversando com o aluno, que o aluno estava me falando que não copiou. Eu falei, tá bom, faço revisão agora com você. Se você quiser, a gente abro e mostro por que eu anulei essa questão, tá? Então, assim, Resmate, principalmente Resmate 1. O pessoal tem uma certa dificuldade, tem uma lista de exercícios, olha no AVA, tá? Eu deixei lá alguns exercícios propostos, quem quiser fazer mais, fique à vontade, o livro consegue baixar da internet. Essa lista de exercícios, vocês o detalhe é o seguinte, quando vocês verificarem o livro, ele tem uma parte ruim que ele coloca lá, exercícios propostos, e depois, acho que problemas fundamentais. Ele chama problemas fundamentais 1.1, e depois embaixo tem problema, né, problemas 1.1. Então, o conceito são problemas mais simples, ele colocou lá como fundamental, e depois embaixo problemas propriamente dito no exercício. Então, vai ter o exemplo 1.1, vai ter o item 1.1, vai ter problema fundamental 1.1 e vai ter problema 1.1. Então, tem uma divisão lá, para quem baixou o arquivo que eu deixei lá de exercício, tá lá, problema fundamental, aí eu coloco lá, faça 1.1, 1.5, 1.10. Aí depois o problemas, faça 1.2, 1.20, né? Então, é uma proposta de exercício. Então, quem quiser seguir a matéria, tentar acompanhar o mínimo, aí não é para resolver todos os exercícios propostos, eu resolvo alguns aqui, mas o ideal é que vocês tentem fazer alguns, tá? Porque assim, se eu abrir aqui e resolver 100 exercícios, todo mundo vai ver, todo mundo vai entender, falar, pô, bacana, para quem presta atenção, né? Lá entendi tudo. Mas quando você senta para fazer o primeiro exercício, você vai saber que tem dificuldade. Aí que surge, né, aí que a gente começa a enxergar aonde que está a dificuldade, né? Então, não adianta eu resolver todos os exercícios, tá? Eu resolvo os exemplos, eu resolvo. Alguns exercícios eu resolvo, principalmente aqueles que vocês têm dificuldade. Tem alguns aí que tenta fazer, não consegue, aí me passa. Às vezes eu resolvo individual mesmo assim, mas normalmente eu já jogo para a turma inteira, né? E fala, vamos resolver isso daqui porque alguém aí não conseguiu fazer.
Mas, assim, então, para acompanhar a matéria, não precisa fazer todos, mas faz faz 2 de cada capítulo, né? Pô, tô sabendo, beleza, pula para outro capítulo, não precisa... Essa lista não é para entregar, não tá valendo nota, tá? Mas é uma orientação daquilo que a gente vai estudar. Fui claro, pessoal? Deu para acompanhar aí? Foi sim, Deu sim, professor. Foi sim. Muito claro, professor. Então tá bom. Então, pro bem nosso, tá? E eu não ficar até meia-noite tendo que responder o WhatsApp, por favor, tenta acompanhar a matéria. O básico, não estou falando para ninguém tirar 10, tá? Mas tem um mínimo ali que a gente tem que tirar, né? Acompanhar. E aí, cara, assim, é uma turma grande, tá? Uma turma muito grande, 50 e poucos alunos. Mas dá para levar numa boa, tá? Quem fizer o básico aí dá para ir tranquilo aí para Resmate 2 semestre que vem. Beleza? Só isso. Professor, o tempo para concluir a prova, você costuma dar quanto de tempo? 5 minutos, essa eu respondo. Isso aí mesmo. Um tempo. Um tempo nada, é meio tempo. 45 minutos. São duas perguntas distintas. São 2 perguntas distintas, Mayara. Uma é quanto que eu dou de tempo e outra é quanto que você precisa. Quanto você precisa, 5 minutos. O Fernando falou. Quanto tempo que eu dou para fazer? Eu fui bonzinho semestre passado, acho que eu dei 2 horas, não foi? Não, foi 1 hora. Foi 1 hora. Professor, 1 hora. Esse mate foi. Semate, 1 hora. Semate, a prova de semate dá para fazer em 5 minutos porque parar para ir no banheiro. Maraísa, por favor. Professor, fiquei com a dúvida se você dá aula tanto na terça quanto na quarta ou é um dia só, não fiquei na dúvida. Terça e quarta, mesmo horário. Tá? Beleza? Beleza. Fala, Lucas. Professor, boa noite. Eu queria saber se existe algum grupo de WhatsApp da turma, alguma coisa nesse sentido. Cara, eu não sei. Normalmente o pessoal faz. Mas aí eu nem entro nesses grupos, entendeu? Se quiser me colocar, pode colocar também, né? Especialmente na véspera da prova, pode colocar. Mas depois eu saio. Mas eu não sei, Lucas. Aí, se alguém quiser montar um grupo aí, até coloca no chat, sei lá. Tá? Ok, obrigado, professor. Beleza? Pessoal, então é isso. Por hoje vamos parar aqui, já quase 10 horas. Aí amanhã eu começo de verdade na disciplina. E amanhã eu já termino o capítulo 2, tá? Semana que vem já vai pro 3. Beleza? Beleza, professor. Show, professor. Beleza. Boa noite, professor. Valeu, boa noite.